Olá, o povo brasileiro tem ido às ruas expressar a sua insatisfação com os serviços públicos, com a classe política, uma agenda ampla de reclamações. E o Congresso Nacional tem refletido sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora com o líder do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado Federal, senador Wellington Dias. Obrigada pela sua presença, senador, aqui no nosso programa. É possível da agilidade. Questões que estão na pauta das manifestações são questões que têm circulado aqui na casa há 2 anos, cada vez com mais frequência. Prefeitos que vêm reclamar da falta do pacto federativo, de uma reforma desse pacto. Estados, governadores que também denunciam que a administração dos estados está dificultada pela falta de uma remodelagem desse pacto federativo. E as questões da educação, da saúde, são recorrentes na casa. No entanto, o senhor é otimista com relação a novas providências para velhos problemas? Sou. Primeiro porque sou animado, sou admirador desse momento que vive o Brasil. Eu olho para trás e me vejo lá nos anos 60, 70, participando das primeiras manifestações. Ali, naquela hora, era um pouco de moda também a gente ir para as ruas, enfim. Mas eu também fui aprendendo. Quando eu cheguei ali e comecei a ver que além daquilo que eu considerava prioritário, tinham os outros também com suas pautas prioritárias, algumas delas, inclusive, que eu tinha divergência, ou seja, defendiam coisas que eu não defendia. Conflitantes. Então, conflitantes, eu achei aquilo importante. Em Teresina, na última semana, os meus filhos participaram das manifestações. E era esse sentimento, diz, olha, eu fui ali, para ser sincero, assim como quem vai para um show, mas de repente eu vi que era algo muito mais sério, eu vi ali muitas reivindicações, muita insatisfação. Qual é o recado que eu acho que a gente precisa ouvir que vem das ruas? Primeiro, é verdade que o Congresso Nacional tem debatido, agora é como se o povo estivesse dizendo assim, chega, fica um empurrando para o outro. Não, é o prefeito que disse que é o governador que disse que é o presidente que disse que é o Congresso. Não, eu quero uma solução. Parem de ficar aí empurrando um para o outro, eu quero uma solução. Então, em linhas gerais, a pauta que vem do povo, ela é muito mais ampla. Mas a presidenta Dilma e também agora no Congresso Nacional, que temos que fazer a nossa parte, nós avaliamos que há alguns pontos, não é, que está presente em todas as manifestações no Brasil. Primeiro, corrupção. Corrupção. Ah, mas o Congresso está tomando alguma medida. O povo está dizendo, olha, não é negócio de faz de conta, não. É para valer. Então, nós estamos trabalhando aqui uma pauta no Congresso, tiramos no Colégio de Líderes, de priorizar, eu mesmo sou autor do projeto de lei do Senado 660, que classifica o crime de corrupção como crime hediondo, não é, como crime grave, com um crime que, inclusive, não tem, como se diz, progressão de pena, a dispensa, ou seja, imediatamente preso, inafiançável, e, ao mesmo tempo, ele trabalha uma ideia que o próprio presidente Lula tinha apresentado ainda no seu primeiro mandato, que ficou cozinhando aqui dentro do parlamento, ele trata do corrupto e do corruptor. Ora, se alguém conseguiu fraudar uma licitação porque recebeu dinheiro, né, ele é um corrupto, mas por trás dele tem um corruptor. Quem foi que pagou, quem foi que motivou aquela pessoa a fraudar aquela licitação? Então, tratar do corrupto do corruptor. Nós temos aqui a necessidade de uma reforma política. Ah, mas nós estamos discutindo, estamos tratando. Sim, mas há quantos anos? É o que o povo está dizendo. Por isso que a presidenta apresentou, olha, eu quero participação do povo. Eu quero participação do povo, quero plebiscito, eu quero que se tenha, não é, a prioridade na votação dessa proposta. É assim que eu interpreto o que vem da presidência e do povo. Senador, uma dúvida. O senhor acha que a reforma política ela é mais eficaz para a reunificação popular do que pacto federativo? Deixa eu lhe dizer, é difícil para o povo até entender. Por isso que é importante a participação do povo. Quando o povo perceber que o ano passado, por exemplo, teve eleições, 218 mil candidatos.
cada candidato uma campanha, uma contabilidade, um gasto, cada candidato com um cartaz, com uma proposta, com um número, um balaio de gato que ninguém entende nada. Tá certo? Coligações as mais excêntricas. Venda de partido, troca, enfim. Então, a reforma política, ela precisa dar conta de um outro modelo. Nós temos um modelo hoje que é caríssimo, muito caro. Se você pega mesmo que foi prestado contas da campanha, nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais. Se a gente examina, né, o que não entra nas campanhas, estima-se em pelo menos 30 bilhões de reais. Então é disso que nós estamos falando, uma campanha cara. Ora, a presença de pessoas jurídicas financiando campanha. Pessoas jurídicas financiando campanha. Ora, se campanha é uma questão do cidadão, né, como é que eu vou botar? Como é que uma empresa vai financiar? Se intrometer? Vai financiar, a pessoa jurídica vai financiar para os advogados a eleição da OAB, para a eleição do sindicato, para a escolha, não é, do líder dos estudantes. Né? Se faz isso, isso cria uma distorção. Então, é isso que nós temos que debater. Mais do que isso, quando a gente tem um sistema em que tem disputa dentro dos partidos, o partido não vale nada, o que ele promete na campanha não faz depois de eleito, ou seja, a carta partidária, o compromisso partidário, o carta-programa, aquilo não tem força de nada, então as pessoas se sentem enganadas, ludibriadas. Então, essa reforma, dela depende outras reformas. Por que é que o Congresso não faz mudanças que são óbvias, como essa da corrupção, como essa da reforma tributária, essa do Pacto Federativo? Por que que não se tem mesmo a educação com prioridade para valer, com a saúde com prioridade para valer, tá certo? Com recursos, com qualidade, garantindo isso que a presidenta está querendo, a estrutura, os equipamentos, né, os profissionais, onde precisam. Então, eu acredito que a reforma política, ela pode até não ser, no primeiro momento, visto como o mais importante. Mas na hora que se abrir o debate, o povo vai ver que é. Entendi. E eu acho que foi corajosa a posição da presidenta de colocar no encontro com os governadores, com os prefeitos, com o Congresso Nacional, com os movimentos sociais, essa prioridade. E me anima que os próprios movimentos sociais estejam coletando nesse instante assinaturas por algo, não é, importante. O meu partido também está na rua pedindo essa movimentação. Senador, como líder aqui, líder de partido na casa, e tendo participado porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? É verdade. O presidente anunciou as medidas, elas estão reverberando aqui dentro. Há uma reflexão sobre isso. Nós tivemos reunião de líderes. Qual é a proposta de reforma política? Porque tem muitos caminhos. São, né? muitos caminhos. Mas qual que o senhor defende? O que eu defendo? Eu defendo os objetivos. Nós precisamos ter um modelo que seja mais barato, porque é o povo que paga essa conta de uma forma ou de outra. Segundo, um modelo em que de verdade se valorize partidos e programas, ideias, compromissos. Aquilo, se um partido defende uma coisa, ele se obriga a cumprir aquilo. Então, essa possibilidade de 2 turnos, onde num primeiro turno fique no foco a proposta de atuação de cada partido, e no segundo turno o candidato em si, é uma coisa que agrada o senhor? Claro. Veja mais, nós temos a necessidade da coincidência das eleições gerais. Eleições gerais, por que não? Por que eu tenho que ter eleição todo ano, não é, com os custos que ela tem? Inclusive é um negócio insuportável. A garantia, não é, de que a gente tenha, vamos dizer, regras transparentes no Senado, para dar um exemplo. Por que a gente não trabalha a ideia do mandato, tá certo, de 5 anos para a coincidência das eleições acontecer? Com 5 anos é possível, inclusive, o fim da reeleição, tá certo? Trabalhar temas relacionados, não é, ao financiamento da campanha, o financiamento feito ou com recursos do partido, com recursos públicos e, no máximo, com recursos de pessoas físicas. Então, isso são mudanças... Candidatura avulsa. Veja só, eu acho que é possível se trabalhar esse tema, mas o que eu desejo mesmo é a valorização dos partidos. Eu acho que aí é uma coisa que eu acho que o movimento que está aí na rua pela primeira vez vai aprender. Precisa ter entidades organizadas, e não há democracia sem isso, em qualquer lugar que seja referência no mundo. De democracia tem partidos políticos e tem organizações sociais. Onde não tem partido é ditadura ou é reinado. Eu não defendo isso. Eu defendo,
não é, a democracia. Se tem problema com os políticos e com os partidos, com o sistema atual, nós temos que cuidar disso. É uma doença que tem que ser tratada. Tá certo? Mas o conceito de sem matar o paciente. Sem matar o paciente. Né? E para finalizar, nosso tempo curtinho aqui, constituinte específica, Assembleia Constituinte específica ou projetos aqui nessa legislatura que a gente já vive agora? Veja só, eu acho que tem uma coisa que é a essência, participação do povo. Por isso que essa ideia de plebiscito, de debate na sociedade é importantíssimo. É o que a presidenta mais insistiu. O formato, eu acho que é o mais democrático e o mais rápido. Eu acho que o povo também não quer um negócio que vai se estender, se esticar, enfim. Se há um entendimento que precisamos fazer reformas mais profundas, aí pode ficar para, junto com a eleição de 2014, se eleger um Congresso que tenha essa prioridade. Mas eu avalio que também, se a casa entender assim, é o que a presidenta, inclusive, propõe. Eu acho que é um caminho. Ela está sugerindo isso. É o Congresso que vai tomar a decisão final, porque é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em poder debater esse tema e viva a juventude brasileira. Arrisco dizer que em breve o senhor volta aqui, porque as coisas estão indo num ritmo muito acelerado. Numa velocidade muito forte. E aí o líder do PT na casa, francamente, é uma opinião interessante, né? Obrigado. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumentos. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Obrigada.